liebe Geschwister, Queridos irmãos, ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesen Bildern und von den Liedern. eu estou profundamente emocionado pelas imagens que nós vimos e pelas músicas que ouvimos. Und wenn wir genau zugehört und hingeschaut hätten, E se nós realmente escutamos e olhamos as imagens, könnten wir jetzt Schluss machen. nós poderíamos encerrar o programa já aqui. Das war die ganze Botschaft, die Menschen wissen müssen. Foi toda a mensagem que um ser humano precisa conhecer. Für mich ist es ein Rätsel, wie Menschen heute Hosianna rufen können und morgen kreuzige ihn. Para mim ainda é difícil entender como as pessoas que um dia o adoraram, logo depois puderam crucificar a mesma pessoa que antes celebraram. Aber es musste geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Mas tudo isso teve que acontecer para que as Escrituras se cumprissem. Und er hat es nur für uns getan. E Ele só fez isso por nós. Wenn er nicht an diesem Kreuz gehangen wäre, wären wir dort gewesen. Se Jesus não tivesse sido pendurado naquela cruz, nós teríamos sido pendurados. So können wir unserem Gott und Jesus nur danken. Por isso nós só podemos agradecer ao nosso Deus e a Jesus. Ich grüße euch alle zusammen in Jesu Namen. Eu saúdo a todos vocês em nome de Jesus. Ihr hört schon an der Sprache, dass ich nicht aus Brasilien bin, Vocês já percebem no meu idioma que eu não sou brasileiro. wobei es viele hier gibt, die Deutsch sprechen. Se bem que aqui também tem aqueles que falam alemão e são brasileiros. Aber Gott hat uns hierher geschickt. Mas Deus nos trouxe até aqui. Ich sage ein paar Worte über mich, was ich generell gar nicht gerne tue. Eu quero falar só para vocês me conhecerem um pouco quem eu sou, se bem que eu não gosto de ficar falando sobre mim, Weil es geht nicht um mich, es geht immer um ihn. porque nunca se trata da gente, se trata de Deus. Wir kommen aus dem Süden Deutschlands. Nós viemos do sul da Alemanha, Ich bin verheiratet mit meiner Eva, meine Miss sou Universum. casada com a minha Miss Universo Eva, Und Gott hat uns gesegnet mit 5 Kindern. e Deus nos abençoou com 5 filhos. Und manchmal habe ich mich gefragt, ob es wirklich ein Segen ist. E às vezes eu me perguntei, será que isso realmente é uma bênção? Aber Kinder sind immer ein Segen. Mas crianças sempre são uma bênção. Nach einigen Jahren in der Industrie hat Gott mich gerufen in einen Dienst als Prediger. Depois de trabalhar alguns anos na indústria, Deus me chamou para ser pregador da palavra. Ich durfte in viele Länder reisen. Eu já tive a oportunidade de visitar vários países. Und heute bin ich der Präsident von Stimme des Glaubens. E hoje fui colocado como presidente da Stimme des Glaubens, dessa organização. Die viele Jahre eine Beziehung hat zu Ecos da Liberdade. E essa organização já tem um bom relacionamento com Ecos da Liberdade há muitos anos. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. E eu me alegro por isso muito de estar aqui com vocês. Ich lade euch ein, mit uns noch einmal aufzustehen. Eu quero convidar vocês a ficar de pé. Wir wollen Gott und sein Wort ehren und das Wort Gottes lesen. Nós queremos ler a palavra de Deus e em reverência queremos nos colocar de pé. Aus Markus 16, die Verse 9 bis 14. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9 até o versículo 14. Aqui diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por elas, não o creram. Depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam no caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes acreditaram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Vater im Himmel, Herr unser Gott, Senhor Deus Pai, wir danken dir für diesen Abend und wir danken dir für diesen Gottesdienst. nós te agradecemos muito por essa noite e por esse culto. Mit dankbarem Herzen kommen wir vor deinen Thron. Nós viemos com o coração agradecido diante do teu trono.
Und wir freuen uns und sind froh, dass du in unserer Mitte bist. E nós nos alegramos muito que tu estás em nosso meio. Wir sind dankbar für das, was der Herr Jesus am Kreuz getan hat. Nós somos muito gratos pelo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Vater, und so spreche du tief in unsere Herzen hinein. Por isso nós te pedimos, Senhor, também venha falar profundamente em nossos corações nessa noite. Leg du etwas in unseren Herzensboden, das viel Frucht bringt. Que coloque, Senhor, uma semente em nosso coração que possa dar muitos frutos. Vater, damit du geehrt wirst und dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. E, Senhor, tudo isso para que venha o teu reino e aconteça conforme a tua vontade. So danke ich dir, dass du jetzt einfach da bist. Eu te agradeço que tu estás aqui. Wir freuen uns, dass du mit deinem Heiligen Geist durch die Reihen gehst. Nós pedimos e nos alegramos que o teu Espírito Santo está aqui andando em nosso meio. Dass du uns hilfst beim Sprechen, beim Hören und Verstehen. Que nos ajude, Senhor, ao falar, ao ouvir e também ao entendermos a tua palavra. Vater, wir danken dir Senhor, nós te agradecemos und wir geben dir die Ehre. e damos a ti toda a honra e toda a glória. In Jesu Namen. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Pode sentar. Wir haben hier viele Bilder mit dem Kreuz gesehen Nós vimos muitas imagens hoje da cruz. und ich bin froh, dass das Kreuz nicht das Ende war. E eu estou muito feliz que a cruz não foi o fim da história. Ich bin froh, dass das Grab, in den sie ihn gelegt haben, leer ist. Eu estou muito feliz que o sepulcro hoje está vazio. In Jerusalem gibt es zwei Plätze, wo sie sagen, er war hier begraben. Nein, er war hier. Em Jerusalém tem dois lugares onde eles falam Jesus estava sepultado aqui. E os outros falam não, ele estava aqui. Und wenn die Geschwister mit mir eine solche Diskussion anfangen, E quando os irmãos então começam uma discussão sobre se ele estava aqui ou ali, dann sage ich ihnen, eu falo normalmente para eles, das kannst du alles vergessen. você pode esquecer tudo isso aí. Das Grab ist sowieso leer. De qualquer jeito está vazio. Völlig egal, wo er gelegen hat. Não importa se ele estava deitado aqui ou se ele estava ali. Das Grab ist leer. Está vazio, o túmulo está vazio. Und weil Jesus lebt, dürfen auch wir leben. E porque Jesus vive, nós também podemos viver. Und ich freue mich darüber. E eu me alegro muito com essa mensagem. Wir hören hier, haben gelesen in diesen Texten, Nós ouvimos aqui desse texto dass die Frauen zum Grab gingen, que as mulheres foram então até o sepulcro dass sie Jesus suchten, dass sie ihn salben wollten, e elas queriam então estar ungindo o corpo de Jesus, aber das Grab war leer. mas quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio. Jesus war nicht mehr da. Jesus não estava mais lá. Und die Frage ist, worauf ist unser Glaube aufgebaut? E a nossa pergunta é hoje sobre o que está baseado a nossa fé. Sehen wir einen Unterschied in dem, was Jesus für uns getan hat? Será que nós vemos uma diferença entre aquilo que Jesus fez por nós? Und sehen wir, wie Jesus ist? E será que nós enxergamos como Jesus hoje também realmente é? Wir freuen uns über alles, was Jesus, was Gott für uns in unserem Leben Nós tut. sempre nos alegramos muito por tudo aquilo que Deus, que Jesus faz em nossa vida. Aber die Frage ist, kennen wir ihn? Mas a pergunta é, além de saber que Ele faz coisas em nossa vida, será que nós o conhecemos realmente? Sind wir ihm schon begegnet? Haben wir ihn schon geschaut? Já tivemos um encontro pessoal com Jesus? Já olhamos para Ele? Und ich meine nicht unbedingt, dass wir ihn hier mit diesen Augen sehen, E eu não estou falando de olhar com os olhos, aber dass wir ihm tief im Herzen begegnet sind. mas nós encontrarmos profundamente a Jesus pessoalmente. Der Apostel Paulus, hat damals die Christen verfolgt. O apóstolo Paulo perseguiu muitos cristãos. Er war auf dem Weg nach Damaskus. Ele estava a caminho a Damascus Und da ist ihm Jesus begegnet. e ali ele teve um encontro com Jesus. Er hatte ein Erlebnis, das ihn für sein ganzes Leben verändert hat. Ele teve uma experiência com Jesus que mudou completamente toda a sua vida. Nehmen wir gerne, was Jesus, was Gott uns geben möchte? Nós gostamos de receber tudo aquilo que Deus quer nos dar? Oder wollen wir ihn in seiner Tiefe, Breite, Höhe kennenlernen? Ou será que nós queremos conhecer profundamente e toda a completa presença de Deus em nossa vida? Wollen wir wirklich wissen, wie er ist? Nós queremos realmente saber como que Deus é? Die meisten, die beten zu Gott, Muitos oram para falar com Deus,
Und immer wieder sagen wir Gott, was wir alles brauchen. E nós sempre falamos e repetimos tudo aquilo que nós precisamos. Falamos isso para Deus. Hey, ich brauche ein neues Auto, ich brauche eine andere Wohnung, ich brauche mehr Geld. Oh, Deus, dá uma olhada aqui. Eu estou precisando de um carro novo, eu preciso de um apartamento novo, de uma casa, eu preciso de mais dinheiro. Schenk mir doch endlich eine Frau oder einen Mann. Por favor, me mande uma mulher ou um homem. Algumas iriam dizer aleluia. Einige wollten Halleluja sagen. Sie reißen sich zusammen. Ich Esta weiß, se ja, ja, segurando. ich weiß, ihr habt euch nicht getraut, aber bei mir dürft ihr es machen. Eu sei que vocês não tiveram coragem, mas vocês podem falar aleluia sim. Aber ihr dürft es nur machen, wenn es von ganzem Herzen kommt. Mas vocês só podem falar aleluia, realmente comemorar quando isso é de coração. Wenn es nur aus einem Gefühl herauskommt, dann lasst es bitte sein. Se só for do sentimento, é melhor a gente deixar. Unser Glaube ist nicht auf Gefühlen aufgebaut. Nosso sentimento não está sobre nossa fé não está sobre sentimentos. Aber das haben wir schon am Donnerstag besprochen. Sobre isso nós falamos na quinta-feira. Also gehen wir heute weiter. Então hoje nós vamos continuar. Und Gott erhört diese Gebete. E Deus acaba ouvindo também essas orações. Möchte, dass es uns gut geht. Ele quer que nós estejamos bem. Aber nehmen wir uns auch Zeit, einfach Gemeinschaft mit ihm zu haben. Mas será que a gente também tomaria tempo para simplesmente estar em relacionamento com Ele? Die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie immer arbeiten müssen. Os alemães são conhecidos pela grande vontade de trabalhar. Ganz besonders bei uns im Süden. Principalmente lá no sul da Alemanha. Da muss man arbeiten, ein Haus bauen, eine Familie haben. Tem que trabalhar, tem que construir uma casa, tem que ter uma família. Und wenn die Leute das machen, die Gott nicht kennen, ist das ja okay. E isso, as pessoas que fazem tudo isso, são pessoas que também não conhecem a Deus. Aber wenn die Christen das auch machen, Mas quando cristãos também fazem isso, wenn wir uns nicht Zeit nehmen für die Beziehung mit Gott, quando nós, como cristãos, também tomamos tempo, além disso, tomar tempo para ter relacionamento com Deus, menschlich gesehen, humanamente falando, müsste Gott sich dann von uns scheiden lassen. Deus teria que se divorciar de nós. Wenn du einen Mann oder eine Frau hast, Se você tem um homem, um marido ou uma esposa, du bringst alle 3 Monate deiner Frau Blumen, você talvez a cada 3 meses presenteia flores à sua esposa, einmal im halben Jahr hilfst du ihr abtrocknen, talvez uma vez a cada meio ano você ajuda a secar a louça, aber sonst sitzt du nur am Computer mas a maioria do tempo você talvez só senta no computador, oder du bist auf dem Fußballplatz. ou você está jogando futebol. Ist ja wichtig in Brasilien. É muito importante no Brasil. Was wird deine Frau irgendwann machen? E o que sua esposa vai algum dia fazer se isso tudo continua assim? Wird sagen, mein Lieber, Ela vai falar, meu querido, es war ganz nett bis hierher, foi muito legal até aqui, aber das war's. mas já era. Versteht ihr das? Vocês entendem? Was für eine Beziehung haben wir zu Gott? Que tipo de relacionamento nós temos com Deus? Será que é só um pede daqui e recebe de lá? Ou é um relacionamento verdadeiro? Wir freuen uns über die Auferstehung. Nós nos alegramos muito pela ressurreição. Und das ist etwas ganz Großartiges für uns Menschen. E isso é uma coisa maravilhosa para nós, humanos. Wir haben gesungen, dass Gott groß, mächtig und allmächtig ist. Nós cantamos agora há pouco que Deus é grande, é poderoso. Gott ist allmächtig. Deus realmente é o Todo-Poderoso. Und diese Allmacht der Auferstehungskraft hat ihn aus dem Grab geholt. E todo esse poder total de Deus, Ele realmente retirou dali, daquela tumba. Spüren wir diese Allmacht Gottes auch in unserem Leben? Será que nós experimentamos esse Todo-Poderoso também, pessoalmente em nossa vida? Nehmen wir die Allmacht Gottes in unserem Leben in Anspruch? Será que você está realmente também tendo e recebendo esse poder do Todo-Poderoso na sua vida? Oder rennen wir als erstes zu irgendwelchen Menschen, Ou será que quando tem uma dificuldade, qualquer coisa, nós sempre vamos a alguma pessoa? wenn irgendwelche Probleme auftauchen? Quando tem algum probleminha, Mit wem besprechen wir die? com quem nós falamos sobre eles? Denkt ihr, Gott ist nicht in der Lage, bestimmte Dinge zu ändern? Você talvez está acreditando que Deus não está em situação, tem o poder suficiente para resolver esses problemas? Ich treffe mich immer wieder mit einem Bruder von der Stimme. Eu sempre me encontro com um irmão da Stimme des Glaubens. Und kürzlich hat er mir ein Mail geschrieben und sagt, es tut mir leid, aber ich konnte nicht. Ele há pouco tempo me escreveu um e-mail dizendo, me desculpe, mas eu não pude. Mein Chef hat mir gesagt,
du musst dir eine neue Arbeit suchen. E o chefe dele falou para ele que ele tinha que procurar um novo emprego. Also er ist dabei, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. E esse meu amigo está agora perdendo então o seu emprego. Und ich habe das gelesen. E eu li então isso no seu e-mail. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, E a primeira coisa que me veio em mente, dachte ich mir, das ist ein Fall für Gott. isso é um caso para ser resolvido por Deus. Ich bin überzeugt, er hat für ihn den richtigen Arbeitsplatz. Eu tenho certeza Deus tem um lugar melhor para ele trabalhar. Also brauche ich nicht lange rummachen, ich lege es einfach Gott hin. Eu não vou ficar fazendo um teatro sobre isso, eu vou colocar isso na presença de Deus. Das ist ein Fall für Gott. Isso é um caso para Deus que Deus pode resolver. Wenn wir Kinder haben, die nicht glauben, Quando nós temos filhos e eles não têm fé, dann möchten wir sie gerne in die Gemeinde schieben. então nós gostamos de empurrá-los para dentro da igreja. Aber es funktioniert nicht. Mas nem sempre funciona. In der Mehrzahl der Fälle funktioniert es nicht. Na maioria dos casos não funciona. Wisst ihr, und ich weiß, wovon ich spreche. E eu sei do que eu estou falando. Aber wenn wir die Dinge Gott hinlegen, Mas quando nós colocamos as coisas nas mãos de Deus, wenn wir glauben, dass die Allmacht Gottes alles bewirken kann, quando nós cremos que Deus realmente é o Todo-Poderoso e pode mover todas as coisas, dann kann es auch geschehen. aí sim as coisas podem acontecer. Unsere älteste Tochter lebt heute in Thailand. Nossa filha mais velha está vivendo na Tailândia. Und als sie 10, 11 war, da ging sie total mit Jesus. Quando ela tinha 10 ou 11 anos, Sie hatte in der Schule Religionsunterricht ela tinha aula de religião na escola. und sie kam nach Hause und sagte, du Papa, der Religionslehrer hat das und das gesagt, das steht aber so nicht in der Bibel. E ela então discutia até com o professor de religião. Ela falava, meu professor disse isso e isso, mas pai, isso não está na Bíblia. Papa, wo steht das? Pai, onde é que está isso na Bíblia? Beim nächsten Mal ging sie zu ihm hin und hat gesagt, Sie haben das und das gesagt, das steht aber nicht in der Bibel. E depois de nós conversarmos, ela voltava para o seu professor de religião e falava, ei, isso que você falou não está aqui na Bíblia, não. Sie war total verbunden mit Jesus. Ela tinha um relacionamento muito pessoal com Jesus. Und dann kam die Zeit, wo die Welt sie zurückerobert hat. Então veio um tempo onde ela se afastou novamente. Dann zog sie nach Thailand E ela foi então para a Tailândia. und wir haben weiter gebetet. E nós só pudemos orar. Und jetzt, letztes Jahr im Oktober, E no último ano, em outubro, da hat sie angerufen und Bilder geschickt. ela nos telefonou e mandou algumas fotos. Papa, ich bin getauft. Pai, eu me batizei. Papa, ich habe mich taufen lassen. Fui batizado numa igreja. In einem Land, wo lauter Buddhisten um sie herum sind, kam sie zurück zum Glauben. Num país onde está só cheio de budista, ela voltou a ter fé em Jesus Cristo. Und ich glaube, dass es geschehen ist wegen unserer Gebete. E eu acredito que isso aconteceu através do poder de Deus ouvir a oração. Weil ich glaube, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Porque eu acredito que para Deus nada é impossível, irmão. Aber die Frage ist, was haben wir für eine Beziehung zu ihm? Mas a pergunta é, como está o teu relacionamento com Wollen wir Deus? nur immer haben oder wollen wir auch Gemeinschaft Será que haben? nós sempre só estamos querendo receber de Deus ou também estamos querendo ter comunhão com Ele? Wenn wir verschiedene Bibelstellen anschauen, Se nós olharmos várias passagens bíblicas, ich denke, viele kennen die Begebenheit mit Hiob. muitos conhecem a história de Jó. Und der Hiob, der musste sehr, sehr viel Leid durchmachen. E Jó foi um cara que teve que sofrer muito na vida. Und seine Freunde haben auf ihn eingeredet. E todos os amigos de Jó criticavam ele. Und jeder hat es besser gewusst. E cada dos amigos sabia melhor por que isso estava acontecendo. Jeder hat gewusst, warum dieses Problem hat. Todos sabiam qual é o motivo de Jó estar sofrendo assim. Kennt ihr das? Vocês conhecem essa situação? Du hast ein Problem, Você tem um problema, du denkst, irgendjemand kann dir helfen você pensa, alguém talvez pode me ajudar, und dann sagen dir alle, was du falsch gemacht hast. e daí todo mundo, ao invés de te ajudar, só fala aquilo que você fez errado. Aber genau das brauchen wir in diesem Moment nicht. Mas não é só isso que nós precisamos, não é isso que precisamos em situações assim. Wenn ich mich einem anderen anvertraue Quando eu confio em uma pessoa und er kann mir nicht helfen, e ele não pode me ajudar, dann möchte ich zumindest, wenn es ein Bruder oder eine Schwester ist, e é o mínimo que eu espero, se isso é um irmão de fé, dass sie dafür beten. que ele ore por mim. Weil ich glaube, Gott kann Situationen verändern. Porque eu creio que Deus pode mudar situações. Und diese wunderbaren Freunde, E esses amigos dem Hiob alles Mögliche. esquisitos de Jó falavam tudo que é coisa para ele. Und
der Hiob sagte Gott alles Mögliche. E aí Jó também falava tudo que é coisa para Deus. Und dann sagte ihm Gott über mehrere Kapitel, wer Gott eigentlich ist. E em muitos capítulos, simplesmente nós lemos que Deus fica falando quem Ele na verdade é. Und da ist der Hiob Gott begegnet. E nesse momento, Jó teve um encontro com Deus. Und er sagt in Kapitel 42, Vers 5, E no capítulo 42, versículo 5 de Jó, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun sehe ich dich mit meinen Augen. ali diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jetzt bin ich Gott begegnet, sagt Hiob. Agora eu falo com Deus nesse relacionamento pessoal. Ich habe nur immer über ihn gehört, Eu sempre só ouvia falar de Deus. aber jetzt bin ich ihm ganz persönlich begegnet. Agora eu pessoalmente tenho um relacionamento com esse Deus. Und ich bin überzeugt tief in meinem Herzen, E eu tenho certeza, no fundo do meu coração, das ist genau das, was wir brauchen, que é exatamente isso que nós precisamos. dass wir Gott begegnen. Que nós possamos encontrar a Deus. Wisst ihr, alles, was wir in der Gemeinde Jesu haben, Tudo que nós temos na igreja de Jesus Cristo, jeder Lobpreis, jede Predigt, os louvores, as mensagens, das ist wunderbar. é maravilhoso. Und dennoch wünsche ich mir, dass wir als Einzelne eine Beziehung zu Gott E haben. mesmo assim, além de tudo isso estar acontecendo, eu sempre desejo que cada um pessoalmente tenha um relacionamento com Deus. Dass wir sagen können, jetzt habe ich Gott mit meinen eigenen Augen Que gesehen. nós possamos dizer, assim como Jó, agora eu vi e senti Deus e vi Deus com os meus próprios olhos. Und wenn es nicht diese Augen sind, E se não são esses olhos que vêm, dann wenigstens die Herzensaugen. então pelo menos os olhos do teu coração. Es war einmal eine Schwester bei uns in Deutschland Uma vez uma irmã lá na Alemanha, aus Peru do Peru, estava na Alemanha, und sie hat erzählt, sie hat damals mit Che Guevara gekämpft. e ela teve que lutar com Che Guevara. Sie war voll mit Patronen und Pistole und Maschinengewehr. Ela estava com todo tipo de armamento, Und eines Nachts war sie in einer kleinen Holzhütte. e uma vez ela esteve numa pequena cabana de madeira, Und plötzlich kam ein helles Licht in diese Hütte e de repente entrou uma luz muito clara dentro dessa cabana, und der Herr Jesus stand vor ihr. e ela viu Jesus Cristo falar com ela. Und er sagte, ich möchte, dass du ab jetzt für mich kämpfst. E Jesus falou para ela: agora eu quero que você lute por mim. Halleluja. Aleluia. Was für eine Begegnung. Que encontro com Deus. Und wir wissen heute, dass Gott vielen Menschen in der islamischen Welt begegnet. Nós sabemos que Deus está tendo um encontro pessoal com muitas pessoas em países muçulmanos. Wir können dort nicht gut evangelisieren und missionieren. Nós quase que não podemos evangelizar nesses países, Aber die Geschwister, die mit muslimischen Ländern zu tun haben, mas os nossos irmãos da fé que têm trabalhos em países muçulmanos, sie erzählen immer wieder, dass Gott ganz besonders auch islamischen Leitern in Träumen und Visionen begegnet. eles contam como de maneira maravilhosa e sobrenatural Deus tem tido um encontro pessoal com líderes cristãos em países muçulmanos. Und wenn wir eine solche intensive Begegnung mit Gott haben, E quando nós temos um encontro assim tão intenso com Deus, dann wird das unser Leben auf den Kopf stellen. isso então muda completamente a nossa vida. Aber dann stehen wir wieder richtig herum. Nós vira a nossa vida de cabeça para baixo, mas aí sim a nossa vida está na posição certa, Nach dieser Begegnung mit Gott. depois desse encontro com Deus. Hiob hatte diese ganz persönliche Begegnung mit Gott. Jó teve um encontro pessoal com Deus. Nun habe ich ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. E aqui diz, mais uma vez, eu vi com os meus próprios olhos. Wir wissen, nach der Auferstehung gingen zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Nós sabemos que depois da ressurreição, 2 discípulos foram até Emaús. Und plötzlich waren die zwei zu dritt. E de repente esses 2 estavam caminhando entre 3. Sie haben sich gar nicht gefragt, wo der herkommt. Eles nem perguntaram quem que é esse terceiro. Sie haben ihm einfach ihr Leid geklagt. Eles simplesmente ficaram desabafando com esse outro que estava aí com eles. Und er hat ihnen die Schrift erklärt. E esse terceiro começou a explicar a esses 2 as escrituras. Was seid ihr denn für Typen? Quem são? Que tipo de gente é vocês?
Ihr müsst doch wissen, dass das alles geschehen musste. Vocês têm que saber que tudo isso que aconteceu tinha que acontecer segundo as Escrituras. Die jüdischen Kinder werden bis heute in der Schrift erzogen. Sabe que os filhos dos judeus até hoje ainda são treinados e ensinados nas Escrituras. Egal wo sie sind auf der Welt, die Kinder werden nach dem Alten Testament gelehrt. Não importa onde os judeus vivem no mundo, as crianças recebem o ensinamento do Velho Testamento por completo. Und zur Zeit der Emmaus-Jünger gab es noch kein Neues. E no tempo daqui dos discípulos de Emaús não existia ainda o Novo Testamento. Sie hätten das alles wirklich wissen müssen. E eles deveriam conhecer esses acontecimentos através do Velho Testamento. Aber in seiner Liebe hat Jesus ihnen alles noch einmal erklärt. Mas com muito amor e paciência, Jesus explicou tudo novamente. Und als Jesus dann sich von ihnen verabschiedet E hatte, quando Jesus então se despediu desses dois discípulos, da sagten sie zueinander, falou para o outro: hat nicht unser Herz gebrannt, als unter uns war? você sentiu que o nosso coração começou a queimar quando esse estava entre nós? Wisst ihr, wir haben manchmal Begegnungen mit Gott. Sabe, muitas vezes nós temos encontros com Deus Und dann sind wir total begeistert. e nós estamos totalmente motivados, saímos dali emocionados. Manchmal macht man dann auch Unsinn. Às vezes a gente sai e faz até besteira, Aber wenn wir uns führen und leiten lassen von Gott, mas quando nós nos deixamos dirigir e guiar por Deus, wenn diese Begegnungen mit Gott in die richtige Richtung gehen, quando esse relacionamento com Deus, essa comunhão que nós temos vai na direção certa, wenn wir da nicht ein Riesenspektakel draus machen, se nós não fazemos um grande espetáculo de tudo o que acontece, weil die Menschen eben an Sensationen interessiert porque as sind. pessoas gostam de sensações e coisas extraordinárias, Es geht in der Gemeinde Jesu nie um Sensationen. e na igreja de Jesus nunca deve estar, sensações não devem ser o centro das coisas. Aber je mehr solche Dinge passieren, umso mehr Menschen kommen. Mas quanto mais coisas extraordinárias acontecem, sempre se juntam mais pessoas. Und das Wort Gottes ist sehr eindeutig. E a palavra de Deus é muito direta. Wir leben in der letzten Zeit. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Und alle, die Briefe geschrieben haben, Paulus, Petrus, Johannes, Judas, E Paulo, Pedro, João e Judas, todos os que escreveram as cartas, sie sprechen alle und der Herr Jesus auch von den Verführern. todos eles falam que no final terá alguém que estará desviando a nossa fé. Sie sprechen von den Verführern und den Irrlehrern. Alguém que vai confundir por completo a doutrina. Sie sprechen von den Menschen in den Kirchen, die ein bestimmtes Evangelium hören wollen. Eles falam todos de tipo de pessoas que sempre estão nas igrejas e querem escutar um tipo diferente de evangelho. Und sie suchen sich Lehrer, wonach ihre Ohren jucken. E eles procuram então doutrinas pelas quais os ouvidos deles estão pedindo e não o que eles devem ouvir. Ihr lieben Geschwister, deswegen umso mehr Queridos irmãos, por causa dessas coisas, brauchen wir diese tiefe, intensive und intime Beziehung zu Gott. nós precisamos de um profundo relacionamento com Deus. Die Bibel spricht auch von Geistesgaben. A Bíblia nos fala também sobre os dons do Espírito. Und diese Geistesgaben sollen dazu dienen, dass die Gemeinde Jesu gebaut und auferbaut wird. E os dons do Espírito Santo sempre devem estar servindo para que a igreja de Jesus Cristo possa ser construída. Und es geht dabei nicht um sensationelle und große Dinge. E nunca se trata de sensacionalismo ou grandes coisas. Und wir müssen lernen, den Geist dieser Welt zu unterscheiden vom Geist Gottes. E nós temos que aprender a diferenciar entre o espírito que rege o mundo e o espírito verdadeiro de Deus. Dazu, ihr Lieben, brauchen wir die Kraft der Auferstehung in uns. Para isso, irmãos, nós precisamos do poder de ressurreição dentro de nós. Wenn wir die Auferstehung, wenn wir uns darüber freuen, Quando nós nos alegramos pela ressurreição, sie aber nicht in Anspruch nehmen, mas não aceitamos o poder de ressurreição em nossa vida, dann haben wir nur die Hälfte von dem, was Gott uns geben aí möchte. nós vamos ter só a metade daquilo que Deus quer nos dar. Ich denke, es ist so 2 Jahre her oder 3, Há 2 anos atrás, ou 3, da war etwas los in Amerika aconteceu algo nos Estados Unidos und es ging ganz viel um Heilung. e tudo se tratava muito de curas. Und Geschwister kamen zu mir E alguns irmãos chegaram até mim und haben gesagt, Matthias, möchtest du dort nicht hinfahren? e falaram: ei, Matias, por que você também não vai lá ver o que está acontecendo? Und da habe ich ihm ein relativ gutes Argument. E eu tive o meu argumento relativamente bom. Ich habe kein Geld. Eu não tenho dinheiro para ir lá.
haben sie gesagt, macht nichts, wir bezahlen den Flug, wir bezahlen das Hotel, Es- alles wird bezahlt. Não tem problema, Matias. Nós vamos pagar para você o voo, vamos pagar o hotel, tudo vai ser pago para você ir lá. Was mache ich jetzt? E agora o que eu faço? Ich spürte in meinem Herzen, dass ich nicht dort sein. Eu senti no meu coração que eu não precisava ir até aquele lugar. Ja, warum möchtest du denn dort nicht hinfahren? Mas por que você não quer ir lá, Matias? Weil ich nach Hamburg fahre. Porque eu quero ir na Hamburg. Was willst du denn in Hamburg? O que você quer lá em Hamburg? Ja, predigen. Eu quero pregar lá. Dort will Gott mich haben. É lá que Deus está querendo me ter. Und deswegen fahre ich dorthin. Por isso eu vou para Hamburg. Wisst ihr, hier drin ist etwas, Sabe, aqui dentro existe algo. und das wünsche ich uns allen. E isso eu desejo para todos nós. Und ich bin da noch nicht vollkommen. Eu ainda não sou perfeito nisso. Aber ich spüre immer wieder, dass bestimmte Dinge nicht ins Reich Gottes hineingehören. Mas eu sempre tenho o sentimento que algumas coisas não pertencem ao reino de Deus. Je mehr wir vom Geist Gottes durchdrungen sind. Quanto mais nós somos influenciados pelo Espírito Santo. Und da geht es nicht um irgendeinen Firlefanz. E nós não estamos falando aqui de coisas externas. Vai falar uma palavra difícil. Manchmal ist es schwierig zu übersetzen. Às vezes é difícil traduzir. Und wisst ihr, ich denke, ihr habt ihn sehr lieb. Eu acho que vocês devem o amar bastante. Er macht eine wunderbare Arbeit. Ele consegue fazer isso bem. Und für ihn ist viel schwieriger als für mich. E para ele é muito mais difícil do que para mim. Ich sage hier einfach ein paar Sachen. Eu só falo algumas coisas. Er muss hören, denken und sprechen. Ele tem que ouvir, pensar e falar. Und das nahezu gleichzeitig. E isso tudo ao mesmo tempo. Also, ihr liebt ihn, ihr betet für ihn. Então amem ele, orem por ele. Aber ich verstehe nicht Portugiesisch, aber ich empfinde, er macht das sehr gut. Eu não entendo português, mas eu confio e acredito que ele está fazendo isso bem. Amen. Amém? Halleluja. Aleluia. Wir brauchen diesen Geist der Unterscheidung in unserem Nós Herzen. precisamos ter esse espírito do discernimento dentro de nós. Wir müssen lernen, was kommt von Gott, was kommt von Nós Menschen. temos que aprender a reconhecer o que vem de Deus e o que vem de homens. Und es geht letzten Endes um diese Kraft der Auferstehung. E tudo isso vem, no fundo, do poder da ressurreição. Im Philipperbrief, Em Filipenses, da schreibt uns Paulus, o apóstolo Paulo nos escreve dass wir ihn erkennen que nós devemos reconhecer ele und die Kraft der Auferstehung. e o poder da ressurreição. Dass wir ihn erkennen und die Kraft der Que Auferstehung. nós reconheçamos ele e o poder da ressurreição. Wie oft sagen wir, Gott ist allmächtig. Quantas vezes nós falamos Deus é todo poderoso? Und wenn es dann wirklich darauf ankommt, E quando realmente nós precisamos experimentar isso, dann kommen wir mit Tränen in den Augen zu Gott. aí nós começamos a chorar e chegamos a Deus. Oh Gott, mir geht's so schlecht. Oh Deus, eu tô tão mal. Mein ganzes Leben geht schief. Minha vida toda tá torta. Keiner liebt mich. Ninguém me ama. Und du bist so weit weg. E você tá tão longe. Oh Herr. Oh. Oh Deus. Ah. Oder erinnern wir uns, dass Gott allmächtig ist. Ou você nesse momento se lembra que Deus é todo poderoso. Und dass er möchte, dass diese Allmacht in unseren Herzen, E in ele- unserem Leben ist. E Ele quer que esse todo poderoso esteja dentro do teu coração, dentro da tua vida. In diesen Versen, die wir gelesen haben aus Markus 16, Nos versículos que nós lemos em Marcos 16, ist noch etwas sehr Interessantes. tem uma coisa bem interessante. Die Frauen kommen zurück vom Grab, As mulheres voltaram do sepulcro sagen, der Herr ist auferstanden. e falaram: Jesus ressuscitou. Und was sagt die Bibel von den Jüngern? E o que Jesus diz aqui a respeito dos discípulos? Sie glaubten es nicht. Eles não acreditaram. Dann kommen die Emmaus-Jünger zurück Aí vieram os discípulos de Emaús. und sagen, der Herr ist auferstanden, wir sind ihm begegnet. Nós tivemos um encontro com ele, ele ressuscitou. Was sagen die Jünger? E o que os discípulos falaram? Was sagt die Bibel über die Jünger? O que a Bíblia conta que os discípulos falaram? Sie glaubten es nicht. Eles não acreditaram. Jetzt seid ihr in guter Gesellschaft, oder? Agora vocês estão muito bem, Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. mas esse não é o fim aqui dessa história. Es ist hochinteressant. In Vers 14 heißt es, Jesus kommt zu ihnen und rügt sie, er schimpft mit ihnen. E aí nós lemos no versículo 14 que Jesus veio e teve ali um contato com eles. Wegen ihres Unglaubens. Por causa da falta de fé, Jesus veio e confrontou eles por causa dessa falta de fé.
Nach Vers 14 kommt 15. Depois do versículo 14 vem o 15. Das ist so ganz normal. Isso é uma coisa bem normal, né? Que depois do 15 vem o 14. Und im Vers Não, 15 depois do 14. Das ist ganz normal, erst nach dem 14 kommt der 15. Vocês entenderam? Queria ver se vocês estão acordados. Ich wollte sehen, ob Sie noch wach sind. Depois do 14 vem o 15. Nach 14 kommt 15. Depois do 14 vem o 15. Seid ihr da eins mit uns? Vocês estão ainda aí conosco? Im Vers 14 rügt er sie No versículo 14, então, aqui ele confronta eles wegen ihres Unglaubens. por causa da falta de fé. Und im Vers 15 sagt er, geht in alle Welt E no versículo 15 diz, vão a todo mundo und predigt das e Evangelium. preguem o evangelho. Ja, hat Jesus hier einen Fehler gemacht? Será que Jesus fez aqui um Descende- erro? Der sendet Ungläubige. Os mesmos que há pouco não acreditaram, Der sagt, ihr habt keinen Glauben, aber geht. Jesus fala, vocês não têm fé, mas vão. Sind wir wieder in guter Gesellschaft? Estão vendo que coisa diferente? Ihr seid nicht so überzeugt. Vocês estão animados com isso aqui? Aber das ist auch nicht das Ende der Geschichte. Mas sabe o que? Isso aqui não é o final da história ainda. Wisst ihr, die Jünger haben viel Mist gebaut. Sabe, os discípulos fizeram tanta coisa errada. Die haben sich manchmal unmöglich benommen. Às vezes eles se comportaram de maneira inacreditável. Einmal wollten sie die Größten sein, dann wollten sie später neben ihm auf den Thron sitzen. Uma vez um queria ser o maior, daí o outro falou, eu quero sentar do lado do teu trono. Oder sie wollten nicht, der Petrus vor allen Dingen, dass Jesus stirbt. E Pedro então nem queria que Jesus morresse. Und Jesus musste sie immer wieder zurechtweisen. E Jesus sempre tinha que avisar eles de novo. Aber in einem Punkt Mas em um ponto, waren sie großartig. eles foram espetaculares. Sie waren gehorsam. Eles foram obedientes. Jesus sagt, geht nach Jerusalem und wartet dort, Jesus disse, vão até Jerusalém e esperem lá, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. antes deles subir aos céus. Und sie blieben dort. E eles ficaram em Jerusalém. Und wisst ihr, was sie dort gemacht haben? E sabe o que eles fizeram lá em Jerusalém? Die haben gebetet, was das Zeug hält. Eles oraram até não poder mais. Und an diesem einen Tag, plötzlich, E nesse dia, então, de repente, kam der Heilige Geist auf sie. lá em Jerusalém veio o Espírito Santo sobre todos Und eles. die waren plötzlich völlig verändert. E de repente eles estavam todos transformados. Sie wussten, wo es lang geht. E eles sabiam então qual é a direção. Und wenn ihr euch einmal die Predigt des Petrus am Pfingsttag anschaut, E se vocês forem ler a mensagem de Pedro, ali no dia de Pentecostes, wir denken manchmal, wir müssen so super, hyper, mega charismatisch sein. às vezes nós pensamos, nossa, teria que ser aqui super carismático. Der Petrus hat nichts anderes gepredigt als Kirchengeschichte. E o que Pedro pregou ali não foi nada do que aquilo que já tinha sido pregado antes. História. Er hat ausgeholt im Alten Testament Ele falou do Velho Testamento und kam bis zu Jesus e veio falando até sobre Jesus. und sagt zu seinem Volk, den ihr ans Kreuz geschlagen habt. E falou então para o povo, esse que vocês crucificaram, Es kommt nicht auf unsere Worte an. não depende das minhas palavras, Es kommt auf die Allmacht Gottes an. depende do poder de Deus. Wenn Gott die Menschen zieht durch seinen Geist, Quando Deus olha para as pessoas através do seu Espírito Santo, dann werden sie ihn kennenlernen. aí sim, através do Espírito Santo, as pessoas vão conhecer. Und a an diesem Deus. Tag hat der Heilige Geist 3000 Menschen gezogen. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo chamou 3.000 pessoas para a fé. Und ich wünsche, dass es uns nicht so geht wie den Jüngern, E eu desejo que nós não sejamos assim como os discípulos, dass wir uns danach ausstrecken, Gott zu sehen. que nós possamos ter o desejo de ver e encontrar a Deus. In Hebräer 11,1 heißt es, Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, im zweiten Teil, der Glaube ist ein Nicht-Zweifeln an dem, was ich nicht sehe. a fé vem por meio dela, é o crer naquilo que eu não vejo. Von Mose heißt es, er folgte dem, den man nicht sehen kann, De, als ob er ihn sieht. de Moisés fala a Escritura que ele seguia a Deus que ele não podia ver. Und Gott möchte das auch von uns. E Deus também deseja que nós sigamos a Deus, o Deus invisível, mesmo nós não podendo ver, mas como se pudéssemos. Wisst ihr, wenn wir die Kraft Gottes, die Allmacht Gottes, Sabe quando nós temos o poder de Deus, wenn wir sie nicht immer in unserem Leben sehen, quando
mesmo se nós muitas vezes não vemos esse poder de Deus em nossa vida, müssen wir sie trotzdem den Menschen weitersagen. mesmo se nós não vemos, temos que contar às pessoas aquilo que Deus fez. Und wir müssen ihnen den Gott vor Augen malen, wie er wirklich ist. E nós temos que apresentar às pessoas um Deus como Ele realmente é. Und er ist nicht nur der Gekreuzigte, E Ele não é só o Deus crucificado, er ist auch der Auferstandene. Ele é o que ressuscitou. Oh, was für eine Freude. Que alegria. Wisst ihr, wenn das Kreuz und die Auferstehung, Sabe, se a cruz e a ressurreição, wenn das nicht der Grund unserer Freude ist, se isso não for o motivo da nossa alegria, dann, auf Deutsch sagt man, dann können wir einpacken. aí você pode empacotar a sua fé e abandoná-la. Dann können wir aufhören. Aí você pode abandonar. Wenn unsere Freude an Äußerlichkeiten hängt, Se a nossa fé está firmada em coisas externas, dass mein Auto unbedingt rot sein muss que o meu carro é vermelho, eu sou feliz por isso, oder irgendwelche andere Dinge, ou alguma coisa qualquer, wenn es an Äußerlichkeiten hängt, se isso está preso em coisas externas, dass in der Gemeinde alles perfekt funktioniert. que na igreja tudo funciona perfeitamente. Guck mal, wie der wieder schief gesungen hat. Talvez alguns até falem, "Ih, olha como é que aquele desafinou de novo." Und beim Prediger hat die Krawatte nicht zum Sakko gepasst. E a gravata do pastor não tinha nada a ver com o terno. Und passen überhaupt die Farbe von den Stühlen oder Bänken zum Boden? E será que as cores dos bancos combinam com a do chão? Solche Probleme haben manche Geschwister. Alguns problemas desse tipo estão na cabeça de alguns irmãos, Aber darum geht es nicht. mas isso não é importante. Er ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Ele foi crucificado e ressuscitou. Und diese Allmacht, diese Kraft der Auferstehung E esse todo-poderoso poder da ressurreição möchte er in unsere Herzen hineingeben, deve estar em nosso coração. dass wir wissen, nicht nur was er getan hat, Que nós não venhamos a saber só aquilo que ele fez, sondern dass wir auch wissen, wer er wirklich mas ist. que nós possamos conhecer quem ele realmente é. Amen. Amém? Lade euch ein, nochmal aufzustehen. Convido vocês a ficar de pé. Vater im Himmel, Pai do céu, ich danke dir für diesen Abend. eu te agradeço por essa noite. Ich danke dir, dass wir an dem Platz sein durften, der der beste Platz heute Abend ist. Eu agradeço que nós podemos estar no melhor lugar que podia existir para essa noite. Ich danke dir, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Nós podemos estar na tua presença e eu te agradeço por isso. Und das ist nur möglich, weil du der Auferstandene bist. E só é possível estar na tua presença porque o Senhor ressuscitou. Vater, ich danke dir, dass wir nicht warten müssen, bis wir einmal im Himmel sind, Eu te agradeço que nós não precisamos esperar somente até chegar no céu, sondern dass wir in unserem Inneren heute schon auferstehen dürfen. mas que nós hoje já podemos também ressuscitar e experimentar essa vida. Dass wir in diese tiefe Beziehung zu dir kommen Que dürfen. nós podemos ter esse relacionamento profundo contigo. So danke ich dir, dass du meine Geschwister heute Abend segnest. Eu agradeço, Senhor, que tu abençoa os meus irmãos nessa noite. Dass es der Geist des Vaters ist, Que o Espírito do Pai, der die Herzen berührt und weiterführt. que toca os corações e guia cada um deles. Dass Menschen hier nicht hinausgehen, genauso wie sie gekommen Que sind, ninguém saia daqui, Senhor, do mesmo jeito que entrou, sondern dass wir verändert diesen Ort verlassen. mas que possamos deixar esse lugar realmente com o coração transformado. Dass sie in dieser Stadt oder wo immer sie wohnen, E que nós possamos sair no lugar, ir até onde nós moramos, dass sie Spuren hinterlassen. e que possamos deixar rastros de quem teve um encontro com Deus. Dass sie die Spuren Gottes hinterlassen. Que possamos deixar os teus rastros, ó Deus. Dass andere Menschen von ihrem Lebensstil angezogen sind. Que outras pessoas possam ser puxados através do exemplo que nós damos. Und die Kraft der Auferstehung sich greift. E que o poder da ressurreição possa também estar abraçando essas outras pessoas. Dass sie freimütig und kühn sind. Que eles possam ter liberdade e te encontrar. Ihren Mitmenschen von dir zu erzählen. E que cada um daqui, Senhor, possa estar falando e contando às pessoas com quem vive sobre a tua palavra. Vater, ich bete, Senhor, eu oro dass du heute jetzt denen begegnest, die krank sind.
Que o Senhor agora tenha um encontro pessoal com aqueles que estão doentes. Dass du jeden Schmerz nimmst, Que o Senhor remova toda a dor, denn dafür bist du gestorben. porque por isso o Senhor morreu. Dass du kranke Körper berührst Que o Senhor toque corpos que estão com enfermidades. und dass es die Einzelnen im Glauben annehmen. Que esses possam em fé receber. Dass die Kraft Gottes jetzt fließt Que o teu poder, Senhor, possa realmente fluir und ihr Leben berührt. e tocar essas vidas. Vater, ich bete für kaputte Ehen, Eu oro também, Senhor, por relacionamentos conjugais que estão estragados. dass du in die Herzen von Männern und Frauen sprichst, Que o Senhor fale aos corações de homens e mulheres. dass sie wieder eins sind, wie du es haben Que eles möchtest, possam se tornar novamente um só, assim como o Senhor desejou. dass sie eins sind als Ehepaar, Que eles possam ser um somente como casal. dass sie eins sind mit den Kindern. Que eles possam ser um, ter uma unidade com os filhos. Ich danke dir, Vater, Eu te agradeço, Deus, dass wir dir die Dinge hinlegen dürfen. que nós podemos colocar tudo isso diante de Ich Ti. danke dir, dass du meinen Geschwistern Weisheit gibst, Eu te agradeço, Senhor, que Tu também nos dá sabedoria. den Geist dieser Welt unterscheiden zu können vom Geist Gottes. Nos dá sabedoria, Senhor, para reconhecer a diferença entre o Espírito Teu, do Pai, e o Espírito desse mundo. Dass die Kraft Gottes sie mächtig durchdringt. Que o Teu poder, Senhor, realmente possa romper barreiras. Vater, ich preise dich dafür. Senhor, eu te louvo por isso. Und ich danke, dass du allein Gott bist, dass du allein der Herr Eu bist. te agradeço que Tu somente é Deus e é Senhor. So befehlen wir uns dir und deiner Gnade an E nós entregamos a nossa vida sobre a Tua graça. und danken dir, dass du mit uns gehst. E te agradeço que o Senhor vai junto conosco. In dem wunderbaren Namen Jesu Christi. No nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amen. Amém.